A segunda carta de Pedro. Capítulo 1. De Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa, porque o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo é justo. Que a graça e a paz estejam com vocês e que elas aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus. Tudo o que precisamos para viver e servir a Deus nos tem sido dado pelo seu poder divino, devido ao conhecimento que temos daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade. Por intermédio dessa sua glória e bondade, ele nos tem dado aquelas grandes e preciosas bênçãos que ele mesmo nos prometeu, para que por elas vocês se tornem como o próprio Deus. Assim, podemos escapar da ruína espiritual que existe no mundo por causa dos maus desejos dos homens. Por isso mesmo, esforcem-se para associar a vida virtuosa com a fé que vocês têm. Com a vida virtuosa associem o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a paciência. Com a paciência, a devoção a Deus. Com a devoção a Deus, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Pois se vocês tiverem estas qualidades e deixarem que elas se desenvolvam, isso fará com que sejam úteis e produtivos, chegando a ter um conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não possui estas qualidades é cego, vendo só o que está perto. Ele se esqueceu de que foi purificado dos pecados que cometeu no passado. Portanto, irmãos, procurem com uma dedicação cada vez maior mostrar que foram realmente chamados e escolhidos, porquanto, agindo assim, vocês nunca tropeçarão. Desta maneira, serão recebidos de braços abertos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão farei com que se lembrem sempre destas coisas, embora já as conheçam e estejam firmados na verdade que chegou até vocês. Penso que enquanto eu viver neste corpo, é justo que eu os ajude a se lembrarem destas coisas, pois sei que estou prestes a deixar este meu corpo, como nosso Senhor Jesus Cristo claramente me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para fazer com que, mesmo depois da minha morte, vocês se lembrem sempre de tudo. Quando lhes demos a conhecer a poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Nós mesmos vimos a sua grandeza com os nossos próprios olhos, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando a voz da suprema glória veio até ele dizendo: "Este é o meu filho querido que me dá muita alegria." E esta voz que veio do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. E vocês fazem bem em atendê-la, pois ela é como a luz que brilha num lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da manhã brilhe nos seus corações. Acima de tudo, saibam isto: nenhuma profecia da Escritura é uma interpretação pessoal do profeta, pois jamais qualquer profecia foi feita por vontade humana. Entretanto, homens guiados pelo Espírito Santo falaram mensagens vindas de Deus. Se você deseja crescer espiritualmente e fortalecer sua fé, preparamos um material exclusivo para você. Confira no primeiro comentário fixado. Capítulo 2. Contudo, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres. Eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmos. Muitas pessoas seguirão as suas práticas imorais e, por causa deles, o caminho verdadeiro será difamado. E também, movidos pela avareza, esses falsos mestres explorarão a vocês, contando-lhes coisas que eles mesmos inventaram. O julgamento contra eles foi determinado há muito tempo atrás, e eles não escaparão daquele que vai destruí-los. Pois Deus nem sequer poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os em abismos de escuridão, e ali eles ficarão presos até o julgamento. Deus também não poupou o mundo antigo, mas fez vir o dilúvio sobre aquele mundo de pessoas más. Ele preservou somente a Noé, que era quem anunciava a justiça,
e mais 7 pessoas. Deus também destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Ele fez com que elas servissem de exemplo do que vai acontecer com os maus. Mas, ao mesmo tempo, Deus livrou a Ló, homem bom que sofria por causa da vida sensual daquela gente perversa. Ló era um homem correto, mas viver entre aquela gente fazia com que ele ficasse afligido por causa dos pecados que via e ouvia entre eles todos os dias. Assim, o Senhor sabe livrar das dificuldades aqueles que o servem. Ele também sabe como castigar aqueles que praticam a maldade enquanto aguardam o dia do julgamento. Ele punirá especialmente aqueles que, seguindo sua natureza pecadora, vivem em imundas paixões e desprezam a autoridade do Senhor. Tais pessoas são atrevidas, arrogantes e não têm medo de falar mal dos seres celestiais. Porém, nem mesmo os anjos, que têm mais força e poder do que essas pessoas, se atrevem a falar mal delas na presença de Deus. Estas pessoas são como animais irracionais, que agem pelo instinto, e que nasceram para serem caçados e mortos. Elas falam mal de coisas que não entendem. Assim como os animais são destruídos, estes falsos mestres também serão destruídos e sofrerão o dano como salário pelo dano que causaram. Eles têm prazer em satisfazer os seus próprios desejos em pleno dia. Eles são uma vergonha e um escândalo, e se divertem com seus prazeres enganosos enquanto participam das festas de vocês. Eles estão sempre procurando uma mulher para cometer adultério e não se cansam de pecar. Eles levam as pessoas mais fracas a pecarem. Seus corações estão treinados na avareza, e eles mesmos são gente maldita. Eles abandonaram o caminho do bem e se perderam. Eles seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o dinheiro ganho pelo mal que fez. Mas ele foi repreendido por causa do seu pecado, pois um jumento que naturalmente não fala, falou com voz humana, e impediu que o profeta seguisse em sua loucura. Esses falsos mestres são como fontes sem água, como nuvens que são levadas pela tempestade. Para eles está reservado um lugar na mais densa escuridão. Eles procuram impressionar as pessoas com palavras que não edificam. Eles persuadem as pessoas apelando para os desejos impuros e malignos da carne. Assim, eles encontram pessoas que acabaram de escapar de um modo de vida errado e as levam de volta ao pecado. Eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos de hábitos corruptos, pois aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Eles escaparam das contaminações do mundo por terem conhecido a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, se eles se deixam envolver de novo e são vencidos por elas, o seu último estado se torna pior do que o primeiro, pois teria sido melhor para eles nunca terem conhecido o caminho do bem do que, após conhecê-lo, se desviarem do mandamento santo que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz um certo ditado: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, depois de lavada, voltou a rolar na lama. Capítulo 3. Queridos amigos, esta é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas eu tenho procurado despertar a mente pura de vocês por meio de lembranças. Eu quero que vocês se lembrem das palavras que os santos profetas falaram no passado e do mandamento do nosso Senhor e Salvador dado pelos apóstolos que foram enviados a vocês. Antes de tudo, vocês precisam compreender que nos últimos dias aparecerão zombadores que vivem de acordo com os seus próprios desejos e que zombarão de vocês. Eles dirão: o que aconteceu com a promessa sobre a volta de Cristo? Desde que os nossos antepassados morreram, todas as coisas continuam do mesmo jeito que eram desde o princípio da criação. O que acontece é que esses zombadores realmente não querem se lembrar do passado, quando o céu e a terra foram criados por Deus pela sua palavra. A terra foi formada da água e é mantida por ela. Foi também pelas águas do dilúvio que o mundo daquele tempo foi destruído. Mas o céu e a terra que agora existem estão reservados para serem destruídos pelo fogo por meio daquela mesma ordem. Eles estão sendo reservados para o dia do julgamento e destruição dos homens maus. Há, contudo, uma coisa, meus queridos amigos, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
O Senhor não está demorando em cumprir o que prometeu, como alguns pensam, mas sim sendo paciente para com vocês, pois Ele não quer que ninguém seja destruído. Pelo contrário, Ele quer que todas as pessoas mudem suas vidas e deixem de pecar. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia o céu desaparecerá com um barulho espantoso, e tudo o que há no céu será destruído pelo fogo. Os habitantes da terra e as suas obras também serão atingidos. Desde que todas essas coisas vão ser destruídas desta maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem ser pessoas que levem uma vida pura e dedicada ao serviço de Deus. Vocês devem esperar e apressar a vinda do dia de Deus, pois com essa vinda, o céu será destruído pelo fogo e tudo o que nele há se derreterá com o calor. Nós, porém, de acordo com a promessa de Deus, esperamos por um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, meus queridos amigos, enquanto vocês esperam estas coisas, façam o possível para que Ele os encontre em paz, sem impureza nem culpa. Lembrem-se de que a paciência que o Senhor tem é para que nós sejamos salvos. O nosso querido irmão Paulo disse-lhes a mesma coisa, quando lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, ao falar a respeito desses assuntos. De fato, ele costuma fazer isto em todas as suas cartas. Nessas mesmas cartas, há certas coisas que são difíceis de entender. Os ignorantes e os fracos na fé as deturpam, como também fazem com as demais escrituras, e assim causam a sua própria destruição. Portanto, queridos amigos, desde que vocês já sabem destas coisas de antemão, tomem cuidado para não serem levados pelo erro desses homens maus, caindo assim da sua posição segura. Porém, cresçam na graça e no conhecimento que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como em toda a eternidade. Você ouviu a segunda carta de Pedro. Esta é a última mensagem escrita de um homem que sabia que sua morte era iminente. Pedro estava prestes a ser martirizado, e ele usou seus últimos dias para escrever advertências urgentes para a igreja que ele amava. Esta carta não é teologia calma e acadêmica. É grito apaixonado de pastor experiente que vê lobos se infiltrando no rebanho. É testamento final de apóstolo que andou com Jesus, viu sua glória e agora enfrenta a morte, sabendo que falsos mestres estão tentando destruir a fé daqueles que ele serviu por décadas. Cada palavra desta carta pulsa com urgência. Cada advertência carrega peso de eternidade. Pedro não tem tempo para ser sutil. Ele confronta erro diretamente, expõe engano claramente e chama crentes a permanecerem firmes na verdade que receberam. O autor se identifica como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Esta é a mesma pessoa que escreveu 1 Pedro, mas agora o tom é diferente. Na primeira carta, Pedro estava encorajando cristãos que sofriam perseguição externa. Nesta segunda carta, ele está advertindo sobre perigo ainda maior: corrupção interna. Falsos mestres estavam se infiltrando nas igrejas, ensinando heresias destrutivas, negando verdades fundamentais, vivendo em imoralidade flagrante e arrastando outros com eles para a destruição. E Pedro, sabendo que em breve não estaria mais presente para defender o rebanho, escreve com paixão desesperada para equipar os crentes a reconhecerem e rejeitarem estes lobos em pele de ovelha. Pedro escreveu esta carta provavelmente no ano 67 ou 68 da era cristã, cerca de 35 anos após a ressurreição de Jesus, apenas meses ou talvez semanas antes de seu martírio. Jesus havia predito a Pedro que ele morreria como mártir, e essa profecia estava prestes a se cumprir. A tradição da igreja primitiva nos conta que Pedro foi crucificado em Roma, durante a perseguição de Nero, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Ele sabia que o fim estava próximo, e isso torna esta carta ainda mais poderosa. Estas são as últimas palavras de homem que dedicou sua vida a Cristo. São advertências finais de pastor que logo deixaria o rebanho. São instruções cruciais de apóstolo que viu com próprios olhos a glória de Cristo
e agora estava prestes a vê-la novamente face a face na eternidade. Os destinatários originais eram provavelmente as mesmas igrejas que receberam a primeira carta de Pedro, espalhadas pelas províncias da Ásia Menor, regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas agora, eles enfrentavam uma ameaça diferente e mais insidiosa. Não apenas perseguição de fora, mas corrupção de dentro. Falsos mestres haviam surgido, alegando ter revelação especial, ensinando doutrinas distorcidas sobre graça que permitiam imoralidade, negando o retorno de Cristo, zombando da ideia de julgamento vindouro e vivendo em luxúria desenfreada. E, tragicamente, muitos estavam sendo enganados. Pessoas que professavam fé em Cristo estavam seguindo estes falsos mestres, abandonando verdade, abraçando o erro e caminhando para a destruição eterna sem perceberem o perigo mortal. Pedro escreve para inocular os crentes contra este veneno espiritual. Ele quer que reconheçam os falsos mestres pelo fruto que produzem, que entendam suas táticas enganosas, que vejam através de suas mentiras bem formuladas, que resistam a seus ensinos sedutores e que permaneçam firmes na verdade apostólica que receberam dos lábios dos próprios apóstolos. Ele não está introduzindo doutrinas novas ou revelações secretas. Está lembrando-os do que já sabem. Está reforçando o fundamento apostólico. Está chamando-os de volta ao básico do Evangelho. Porque quando você se afasta dos fundamentos, quando abandona a simplicidade da verdade apostólica, você se abre para todo tipo de erro e engano que pode levar à destruição eterna. A carta começa identificando os destinatários como aqueles que receberam fé da mesma preciosidade que a nossa, através da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Note que Pedro coloca Jesus no mesmo nível que Deus Pai, chamando-o nosso Deus e Salvador, em uma única declaração. Esta é a afirmação clara e inequívoca da divindade de Cristo. Jesus não é meramente profeta ou mestre, ele é Deus encarnado. E a fé que você tem não é inferior à fé dos apóstolos que andaram fisicamente com Jesus. É da mesma qualidade, da mesma preciosidade, da mesma origem divina. Você não é cristão de segunda classe porque não viveu na época de Jesus. Você tem acesso às mesmas promessas, ao mesmo poder do Espírito Santo, à mesma herança eterna. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês através do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conhecimento é tema importante que percorre toda esta carta. Não conhecimento meramente intelectual ou teórico, mas conhecimento íntimo, pessoal e experiencial. Quanto mais você conhece Deus verdadeiramente, mais graça você experimenta em sua vida diária. Quanto mais profundo seu relacionamento com Cristo, mais paz você tem independente de circunstâncias. E este conhecimento genuíno vem através de relacionamento pessoal com Cristo, cultivado através de oração, leitura bíblica e obediência, não através de especulação filosófica abstrata ou revelações secretas que falsos mestres alegavam possuir. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade, através de nosso conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e bondade. Esta é a verdade fundamental que deve transformar como você vive sua fé. Você já tem tudo o que precisa para viver vida cristã vitoriosa e piedosa. Não há conhecimento secreto adicional que você precisa descobrir em algum lugar. Não há poder especial que você precisa buscar através de experiências místicas. Não há unção extra que você precisa receber. Através de seu relacionamento com Cristo, através do Espírito Santo habitando em você, através da palavra de Deus disponível a você, você já recebeu absolutamente tudo necessário para a vida e piedade. Deus não retém nada do que você precisa. Ele já forneceu completa e abundantemente. Através destas coisas, Ele nos deu suas preciosas e grandíssimas promessas, para que através delas vocês possam participar da natureza divina, tendo escapado da corrupção no mundo causada por desejos maus. Você não apenas recebeu perdão legal dos pecados. Você não apenas foi declarado justo pela fé. Você foi radicalmente transformado em sua própria natureza essencial. Você participa da natureza divina.
Isto não significa que você se torna Deus ou divindade, mas significa que você compartilha atributos morais e espirituais de Deus. Você está sendo progressivamente conformado à imagem de Cristo. Você recebeu nova natureza que ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. E você escapou da escravidão ao pecado que domina o mundo caído. Esta é a realidade gloriosa e transformadora de sua salvação em Cristo. Por esta mesma razão, façam todo o esforço para adicionar à sua fé bondade, e à bondade, conhecimento, e ao conhecimento, autocontrole, e ao autocontrole, perseverança, e à perseverança, piedade, e à piedade, afeto fraternal, e ao afeto fraternal, amor. Esta é a lista progressiva de virtudes cristãs, que devem caracterizar sua vida crescentemente. Pedro não está ensinando salvação por obras. Ele está descrevendo o padrão normal de crescimento espiritual para todo cristão genuíno. Você começa com fé, mas não para aí. Adicione excelência moral de caráter. Adicione conhecimento da verdade. Adicione autocontrole sobre desejos carnais. Adicione perseverança através de dificuldades. Adicione piedade devocional. Adicione afeição calorosa por irmãos. Adicione amor sacrificial como Cristo amou. Continue crescendo, continue amadurecendo, continue desenvolvendo-se espiritualmente. Não fique estagnado. Pois se vocês possuem estas qualidades em medida crescente, elas os guardarão de serem ineficazes e improdutivos em seu conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A chave aqui é medida crescente. Você não precisa ser perfeito, mas deve estar crescendo. E estas qualidades crescentes guardarão você de dois perigos. Primeiro, ser ineficaz. Segundo, ser improdutivo. Cristão com estas virtudes desenvolvendo-se é útil no reino de Deus. É frutífero em ministério. Faz diferença para a glória de Deus. Mas cristão sem estas qualidades, mesmo que professe fé, é inútil e infrutífero. Mas quem não tem essas coisas é míope e cego, esquecendo-se de que foi purificado de seus pecados passados. Pedro não está necessariamente questionando a salvação genuína destas pessoas, mas está destacando sua condição espiritual deficiente. Se você não está crescendo nestas virtudes, se estas qualidades não estão se desenvolvendo progressivamente em sua vida, você é espiritualmente míope. Você perdeu visão clara de realidades eternas. Você se tornou cego para verdades espirituais. Você esqueceu o que Deus fez por você. Você se esqueceu de que foi purificado de pecados. Esta amnésia espiritual é perigosa e resulta em vida cristã impotente. Portanto, meus irmãos, sejam ainda mais diligentes para confirmar seu chamado e eleição, pois se fizerem estas coisas nunca tropeçarão e receberão rica bênção de entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirmar seu chamado e eleição não significa criar sua eleição através de esforço humano ou obras meritórias. Você não se torna eleito por fazer coisas boas. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Mas confirmar significa demonstrar, através de vida transformada, que sua eleição é real e não mera profissão vazia. Fé genuína sempre produz frutos de justiça. Se estas virtudes estão crescendo em você de forma observável, isso confirma externamente que você é verdadeiramente salvo internamente. E você não apenas entrará no reino eterno raspando por pouco, mas terá entrada rica, abundante, triunfante. Portanto, sempre lembrarei vocês destas coisas, embora vocês as conheçam e estejam firmados na verdade que possuem. Pedro reconhece que não está ensinando informação nova. Seus leitores já conhecem estas verdades, já estão estabelecidos na fé. Mas ele vai continuar lembrando-os repetidamente. Por quê? Porque nós esquecemos facilmente verdades essenciais. Somos naturalmente distraídos por preocupações temporais. Nos afastamos gradualmente sem perceber. Por isso, precisamos de lembretes constantes. Pregação fiel não é sempre apresentar algo novíssimo e excitante. Muitas vezes, é simplesmente reafirmar com paixão renovada o que já sabemos, mas tendemos a esquecer.
penso que é certo refrescar sua memória enquanto vivo nesta tenda, porque sei que logo porei de lado esta tenda, como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Pedro sabia que morte estava próxima. Jesus havia profetizado que Pedro seria martirizado. E agora, décadas depois, essa profecia estava prestes a se cumprir. Pedro se refere a seu corpo físico como tenda, morada temporária. E ele estava usando o tempo restante sabiamente, investindo em fortalecer os crentes para tempo, quando não estaria mais fisicamente presente para pastoreá-los. E farei todo o esforço para que, após minha partida, vocês sempre possam lembrar estas coisas. Esta carta é parte do legado eterno de Pedro, suas últimas palavras escritas para garantir que verdade apostólica sobrevivesse e florescesse após sua partida desta vida. Pois não seguimos mitos engenhosamente inventados quando lhes fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares de sua majestade. Esta é uma das declarações mais poderosas sobre credibilidade histórica e confiabilidade do Evangelho. Pedro não estava repetindo lendas antigas, não estava promovendo mitologia religiosa criativa, não estava inventando histórias para controlar pessoas. Ele viu Jesus com próprios olhos. Ele andou com ele por 3 anos. Ele testemunhou milagres incontáveis. Ele ouviu ensinos diretamente dos lábios de Jesus. E mais significativamente, ele estava no Monte da Transfiguração quando Jesus foi transformado em glória radiante diante dele. Pois ele recebeu honra e glória de Deus Pai quando a voz veio a ele da glória majestosa dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." Nós mesmos ouvimos esta voz que veio do céu quando estávamos com ele no Monte Sagrado. Pedro nunca esqueceu aquela experiência transformadora. Jesus transfigurado em glória celestial brilhante, seu rosto resplandecendo como o sol, suas vestes brancas como luz. Moisés e Elias aparecendo sobrenaturalmente. A voz audível de Deus Pai, declarando do céu que Jesus é seu Filho amado. Foi um dos momentos definidores da vida de Pedro, gravado permanentemente em sua memória. E ele usa esta experiência pessoal como prova irrefutável de que o Evangelho não é invenção humana, mas revelação divina autêntica. Temos também a palavra profética confirmada, e farão bem em prestar atenção a ela, como a uma luz brilhando em lugar escuro até o dia raiar e a estrela da manhã nascer em seus corações. As Escrituras do Antigo Testamento predisseram Cristo centenas de anos antes. Profecias detalhadas sobre nascimento virginal, ministério, sofrimentos, morte e ressurreição. E todas estas profecias foram cumpridas com precisão assombrosa em Jesus, confirmando absoluta confiabilidade da palavra profética de Deus. Você deve prestar atenção cuidadosa às Escrituras. Elas são luz brilhante em mundo moralmente escuro. Elas iluminam caminho de justiça. Elas revelam verdade salvadora. E você precisa delas desesperadamente, até Cristo retornar e trazer dia eterno, sem necessidade de luz criada. Acima de tudo, vocês devem entender que nenhuma profecia da Escritura surgiu de interpretação particular do profeta, pois a profecia nunca teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus sendo levados pelo Espírito Santo. A Bíblia não é produto de imaginação humana criativa. Não é compilação de opiniões religiosas de homens sinceros. É revelação divina inspirada. Profetas não inventaram mensagens baseadas em suas próprias ideias. Foram inspirados, movidos, levados pelo Espírito Santo. Falaram palavras que Deus colocou em suas bocas. Por isso, a Escritura tem autoridade absoluta e final. Não é uma opinião religiosa entre muitas opções igualmente válidas. É palavra eterna e infalível de Deus vivo. Mas assim como houve falsos profetas entre o povo de Israel, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão secretamente heresias destrutivas, até negando o soberano Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos destruição rápida. Aqui começa a advertência central e mais urgente da carta. Falsos mestres virão, não abertamente como lobos óbvios e declarados, mas secretamente, sutilmente, disfarçados como ovelhas piedosas. Eles
se infiltrarão nas igrejas. Parecerão cristãos superficialmente. Falarão linguagem cristã familiar. Usarão jargão religioso correto. Mas introduzirão heresias que destroem almas. Ensinos que parecem espirituais, mas são mortalmente venenosos. E tragicamente alguns até negarão o próprio Cristo que professam servir, rejeitando sua divindade, sua obra expiatória, sua autoridade senhorial. Sua destruição eterna é absolutamente certa. Muitos seguirão seus caminhos vergonhosos e trarão desgraça ao caminho da verdade. Em sua ganância, estes mestres explorarão vocês com histórias inventadas. Sua condenação há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição não dorme. Falsos mestres não são fenômeno raro ou excepcional na história da Igreja. Tragicamente, muitos seguirão seus caminhos de imoralidade disfarçada de liberdade. E estes charlatães espirituais sem escrúpulos explorarão pessoas vulneráveis por pura ganância financeira, inventando ensinos que soam profundos e espirituais, mas servem apenas seus próprios interesses egoístas. Mas julgamento divino está vindo inevitavelmente. Pode parecer temporariamente que estão prosperando e escapando, mas destruição eterna aguarda com certeza absoluta. Pedro então fornece 3 exemplos históricos dramáticos de julgamento divino para provar que Deus certamente pune o mal. Primeiro, Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou ao Tártaro, lugar de trevas densas, mantidos em correntes, reservados para julgamento final. Se Deus não poupou seres celestiais quando se rebelaram, Ele certamente não poupará humanos rebeldes. Segundo, Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador de justiça, com apenas 7 outros, trazendo dilúvio catastrófico sobre mundo completamente ímpio e corrupto. Terceiro, Deus condenou cidades de Sodoma e Gomorra à destruição total, reduzindo-as a cinzas como exemplo permanente do que acontecerá aos ímpios impenitentes. Mas note que Deus resgatou Ló, homem justo profundamente angustiado pelo comportamento completamente imoral dos perversos ao redor. Estes 3 exemplos históricos demonstram 2 verdades complementares e essenciais. Primeira verdade: Deus julga pecado com certeza absoluta e justiça perfeita. Anjos caídos experimentaram ira divina. Geração diluviana foi destruída. Sodoma e Gomorra foram aniquiladas. O julgamento pode parecer demorar, mas virá inevitavelmente. Segunda verdade: Deus preserva e resgata os justos da destruição. Noé e sua família foram salvos através da arca. Ló foi miraculosamente resgatado de Sodoma antes do fogo cair. Então o Senhor sabe perfeitamente como resgatar os piedosos da provação e manter os injustos sob punição contínua, reservados para o dia do julgamento final. Deus protegerá você absolutamente se você é verdadeiramente dele, e julgará eternamente aqueles que o rejeitam obstinadamente. Isto é especialmente verdadeiro para aqueles que seguem a carne corrupta em seus desejos impuros e desprezam toda a autoridade legítima. Ousados e arrogantes, não têm medo algum de difamar até seres celestiais gloriosos. Pedro agora descreve os falsos mestres em detalhes gráficos e condenatórios. Eles seguem luxúria carnal desenfreadamente. Desprezam toda a autoridade, seja divina ou humana. São ousados em arrogância. Não têm reverência ou temor apropriado. Difamam até seres angelicais, sobre quais não têm conhecimento. Mas até anjos, embora sejam muito maiores em força e poder que humanos, não trazem acusação difamatória contra tais seres celestiais diante do Senhor. Mostram reverência apropriada, mesmo para com anjos caídos. Estes homens blasfemam em assuntos que absolutamente não entendem. São como animais irracionais e selvagens, criaturas de puro instinto, nascidos apenas para serem capturados e destruídos, e como animais irracionais, perecerão completamente. Eles sofrerão dano eterno como pagamento justo pelo dano espiritual que causaram a outros. Seu conceito distorcido de prazer é se entregar à libertinagem desenfreada em plena luz do dia sem vergonha. Eles são manchas morais e defeitos espirituais,
deleitando-se orgulhosamente em seus prazeres perversos, enquanto festejam hipocritamente com vocês, como se fossem irmãos. Com olhos constantemente cheios de adultério mental, nunca param de pecar compulsivamente. Seduzem deliberadamente os espiritualmente instáveis. São experts consumados em ganância, filhos malditos sob julgamento divino. Eles abandonaram completamente o caminho reto de justiça e se desviaram para seguir o caminho perverso de Balaão, filho de Beor, aquele profeta mercenário que amou apaixonadamente o pagamento financeiro da injustiça. A descrição de Pedro é brutal e sem rodeios, porque o perigo espiritual é absolutamente real e mortal. Estes falsos mestres vivem em imoralidade sexual flagrante e desavergonhada. Se entregam a prazeres carnais abertamente, sem nenhum senso de vergonha ou decência. Seduzem intencionalmente aqueles que são fracos e vulneráveis na fé. São motivados fundamentalmente por ganância insaciável de dinheiro e poder. E seguem exemplo condenável de Balaão, aquele profeta corrupto do Antigo Testamento que vendeu seu dom espiritual por recompensa financeira. Estes homens são fontes secas sem água e neblinas impelidas violentamente por tempestade. Para eles, a escuridão mais negra e terrível foi eternamente reservada no inferno. Pois falam palavras bombásticas, impressionantes e completamente vazias de substância real, e apelando estrategicamente aos desejos luxuriosos da natureza carnal, seduzem sistematicamente aqueles que mal escaparam daqueles que vivem constantemente no erro. Eles prometem sedutoramente liberdade espiritual e emocional, mas eles mesmos são completamente escravos da depravação moral, pois cada pessoa inevitavelmente se torna escravo daquilo que a domina e controla. Aqui está o engano central e fatal dos falsos mestres. Eles prometem liberdade atraente. Dizem persuasivamente que graça maravilhosa de Deus significa que você pode viver exatamente como quiser sem consequências, que não há padrões morais absolutos para restringir você, que você está completamente livre de regras moralistas opressivas. Mas esta liberdade sedutoramente prometida é, na verdade, escravidão cruel e destrutiva. Quando você se entrega habitualmente ao pecado, quando permite que controle você, você inevitavelmente se torna escravo dele. Pecado promete prazer, mas entrega miséria. Promete satisfação, mas produz vazio. Promete liberdade, mas forja correntes. Verdadeira liberdade genuína não é licença para fazer egoisticamente o que quiser, mas poder divino para fazer consistentemente o que é certo e agradável a Deus. Se eles escaparam da corrupção do mundo, conhecendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e são novamente enredados nela e completamente vencidos, estão muito piores no fim do que estavam no começo de sua jornada religiosa. Teria sido infinitamente melhor para eles não terem conhecido intelectualmente o caminho da justiça, do que tê-lo conhecido superficialmente e então se afastar deliberadamente do mandamento sagrado que lhes foi transmitido fielmente. O que aconteceu tragicamente com eles é descrito verdadeira e graficamente pelos provérbios antigos. O cão naturalmente retorna ao seu próprio vômito repugnante, e a porca que foi lavada externamente volta inevitavelmente a se revolver na lama suja. Esta é uma das passagens teologicamente mais debatidas e interpretadas sobre natureza da apostasia. Pedro descreve pessoas que aparentemente escaparam da corrupção do mundo, que professaram conhecer Cristo, que pareciam ter fé genuína, que experimentaram transformação externa temporária, mas então retornaram deliberadamente ao pecado dominante e foram completamente vencidos e dominados por ele novamente. Estão espiritualmente piores agora do que antes de professarem fé. E Pedro cita provérbios vívidos sobre cães e porcos retornando inevitavelmente à sujeira. A questão teológica crucial é se estas pessoas eram verdadeiramente regeneradas e perderam salvação, ou se nunca foram genuinamente nascidas de novo, em primeiro lugar. A linguagem específica de Pedro, especialmente a comparação com cães e porcos, sugere fortemente que eram como animais, que podem ser limpos externamente, mas permanecem cães e porcos
por natureza interna essencial. Verdadeiros crentes são descritos biblicamente como ovelhas, que podem se desviar temporariamente, mas não retornam permanente e definitivamente à lama, porque sua natureza fundamental foi radicalmente transformada pelo novo nascimento. No capítulo 3, Pedro muda o foco específico para zombadores e escarnecedores que negam cinicamente o retorno prometido de Cristo. Amados, esta é agora minha segunda carta a vocês. Escrevi ambas especificamente como lembretes práticos para estimular vocês ao pensamento saudável, claro e equilibrado. Quero intensamente que se lembrem cuidadosamente das palavras santas faladas no passado pelos santos profetas inspirados e do mandamento autoritativo dado por nosso Senhor e Salvador através de seus apóstolos escolhidos. Pedro está intencionalmente conectando revelação do Antigo e Novo Testamento. Os profetas antigos predisseram verdades sobre Cristo e últimos dias. Os apóstolos de Cristo ensinaram com autoridade divina. Não há contradição ou tensão. É revelação progressiva e harmoniosa do mesmo Deus eterno e imutável. Acima de tudo e mais importante, vocês devem entender claramente que nos últimos dias zombadores cínicos virão inevitavelmente, zombando sarcasticamente e seguindo deliberadamente seus próprios desejos maus e egoístas. Eles dirão repetidamente com escárnio: onde está exatamente esta vinda gloriosa que ele prometeu solenemente? Desde que nossos pais da primeira geração morreram, absolutamente tudo continua exatamente como tem sido desde o começo da criação. Nada mudou fundamentalmente. Esta era a zombaria cínica. Se você quer transformar sua vida através da palavra de Deus, explicitamente temos um material exclusivo os apóstolos ensinaram consistentemente. Confira no comentário que retorno era iminente e próximo, mas décadas inteiras passaram lentamente. A primeira geração de cristãos estava envelhecendo e morrendo, e zombadores escarnecedores diziam com confiança crescente: veja claramente, nada mudou absolutamente. Onde está esta vinda dramaticamente prometida? Obviamente, era ilusão ou engano, mas eles deliberada e convenientemente esquecem que há muito tempo atrás, pela palavra poderosa de Deus, os céus existiram e a terra foi sobrenaturalmente formada das águas e sustentada pela água. Por estas mesmas águas também, o mundo corrupto daquela época foi catastroficamente inundado e completamente destruído no dilúvio. Pelos mesmos meios divinos, os céus e a terra presentes estão soberanamente reservados para fogo destruidor, sendo cuidadosamente guardados para o dia inevitável do julgamento final e destruição eterna dos ímpios impenitentes. Os zombadores convenientemente ignoram a história revelada. Deus julgou o mundo dramaticamente antes, através de dilúvio global, e julgará novamente com igual certeza, desta vez através de fogo purificador e consumidor. O fato de julgamento estar aparentemente demorando não significa absolutamente que não virá inevitavelmente. Mas não se esqueçam jamais desta única verdade crucial, amados. Com o Senhor eterno, um dia é exatamente como 1000 anos, e 1000 anos inteiros são como um único dia. O Senhor não é lento ou negligente em cumprir sua promessa solene, como alguns erroneamente entendem, lentidão por padrões humanos limitados. Em vez disso, Ele é extraordinariamente paciente e longânimo com vocês, não querendo de forma alguma que ninguém pereça eternamente, mas desejando intensamente que absolutamente todos cheguem ao arrependimento salvador. Esta é verdade teológica profunda e pastoral. Deus não opera segundo nosso calendário humano temporal e limitado. Ele é eterno, existindo fora do tempo. 1000 anos para nós mortais é literalmente como dia para Ele. E o que parece demora frustrante e injustificada não é lentidão divina, mas paciência maravilhosa e misericordiosa. Deus está graciosamente esperando, pacientemente dando ampla oportunidade para mais pessoas se arrependerem genuinamente e serem salvas eternamente. Cada dia adicional de atraso aparente é, na verdade, dia precioso de misericórdia divina estendida. Mas não confunda cruelmente
paciência divina com indiferença casual. Julgamento certamente virá no tempo perfeito de Deus, mas o dia do Senhor virá definitivamente como ladrão inesperado na noite. Os céus desaparecerão com estrondo ensurdecedor. Os elementos fundamentais serão intensamente destruídos pelo fogo ardente e a terra física e absolutamente tudo nela será completamente queimado e exposto. Esta não é hipérbole poética ou linguagem meramente simbólica. É descrição literal e aterrorizante do fim catastrófico desta ordem criada presente. O retorno de Cristo será absolutamente súbito, completamente inesperado para mundo despreparado, como ladrão que vem na escuridão da noite, e trará destruição cósmica inimaginável. Os próprios céus se desfazendo violentamente, elementos atômicos fundamentais derretendo em calor incompreensível, terra e tudo nela. Toda a construção humana, toda a realização, toda a riqueza acumulada, sendo totalmente consumido em fogo. E a pergunta pastoral penetrante e aplicativa de Pedro é: se absolutamente tudo será eventualmente destruído desta maneira dramática, que tipo exato de pessoas vocês deveriam ser agora? Vocês deveriam viver vidas consistentemente santas e dedicadamente piedosas, enquanto aguardam ansiosamente o dia de Deus e apressam ativamente sua vinda através de evangelismo e santidade. Esse dia terrível trará a destruição completa dos céus pelo fogo intenso, e os elementos fundamentais derreterão literalmente no calor incompreensível. Se este mundo temporal é realmente temporário, se está inexoravelmente caminhando para a destruição total pelo fogo, por que você investe tanto tempo, energia e recursos nele? Por que acumula ansiosamente tesouros aqui que serão queimados? Por que vive prioritariamente para prazeres passageiros que desaparecerão? Você deveria viver santo e piedosamente, aguardando pacientemente e apressando intencionalmente a vinda de Deus através de obediência radical e evangelismo apaixonado. Mas, de acordo com sua promessa fiel, aguardamos confiantes novos céus e nova terra completamente renovados, lar permanente e eterno da justiça perfeita. Destruição pelo fogo não é absolutamente o fim da história de Deus. Não é a aniquilação final de tudo. Deus criará sobrenaturalmente novos céus e nova terra. Não mera renovação ou reforma do presente sistema corrupto, mas criação completamente nova, radiante e gloriosa. E esta nova criação será lar eterno de justiça pura, sem pecado algum, sem mal de qualquer tipo, sem sofrimento ou lágrimas, sem morte ou separação. Esta é sua esperança final firme. Esta é a herança eterna garantida. Vale absolutamente a pena esperar com paciência. Vale completamente a pena viver sacrificialmente para. Então, amados, uma vez que estão conscientemente aguardando isto ansiosamente, façam absolutamente todo o esforço possível para serem encontrados por Cristo imaculados, moralmente irrepreensíveis e em paz perfeita com Ele. Tenham sempre em mente claramente que a paciência admirável de nosso Senhor significa oportunidade preciosa de salvação para mais pessoas. Exatamente como nosso amado irmão Paulo também escreveu instrucionalmente a vocês com a sabedoria profunda que Deus graciosamente lhe deu. Ele escreve consistentemente do mesmo modo em todas suas cartas inspiradas, falando nelas fielmente destes assuntos cruciais de últimos dias. Suas cartas apostólicas contêm algumas coisas admitidamente difíceis de entender completamente, que pessoas deliberadamente ignorantes e espiritualmente instáveis torcem perigosamente, como infelizmente fazem com as outras escrituras sagradas também, para sua própria destruição eterna. Pedro reconhece generosamente Paulo como irmão querido e amado, e significativamente coloca escritos de Paulo explicitamente no mesmo nível elevado de escritura inspirada. Mas também reconhece honestamente que Paulo é às vezes genuinamente difícil de entender teologicamente, e pessoas intencionalmente ignorantes e perigosamente instáveis torcem maliciosamente seus ensinos profundos, especialmente sobre graça maravilhosa de Deus, para tentar justificar falsamente imoralidade flagrante e licenciosidade,
Esta distorção deliberada das Escrituras não leva à liberdade prometida, mas à destruição eterna e terrível. Portanto, amados, uma vez que já sabem claramente disso de antemão, estejam constantemente em guarda vigilante para que não sejam tragicamente levados pelo erro sedutor de pessoas completamente sem lei moral e caiam desastrosamente de sua posição segura em Cristo, mas cresçam continuamente na graça maravilhosa e conhecimento progressivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória absoluta tanto agora quanto para sempre eternamente. Amém. Este é o encerramento pastoral poderoso. Esteja perpetuamente em guarda espiritual. Não seja ingenuamente levado por erro sutil. Não caia perigosamente de segurança em Cristo. Mas continue crescendo constantemente e sem parar na graça abundante e conhecimento profundo de Cristo. Este crescimento espiritual nunca termina completamente nesta vida terrena. Sempre há mais graça infinita a experimentar pessoalmente, mais conhecimento transformador a ganhar progressivamente, mais profundidade insondável a explorar devotamente. E toda a glória suprema e adoração pertencem exclusiva e eternamente a Cristo Jesus, para sempre sem fim. Esta carta profética curta, mas extraordinariamente poderosa, fala direta e urgentemente a desafios específicos que você enfrenta hoje em seu contexto cultural. Falsos mestres sedutores não desapareceram magicamente da história da Igreja. Eles ainda estão aqui presentes, talvez mais numerosos e sutilmente influentes que nunca antes na história. Eles ainda prometem sedutoramente liberdade atraente, enquanto são eles mesmos escravos miseráveis de pecado dominante. Ainda torcem deliberadamente Escritura Sagrada para tentar justificar falsamente imoralidade flagrante. Ainda negam cinicamente verdades fundamentais estabelecidas. Ainda exploram cruelmente pessoas vulneráveis por ganância insaciável. E, tragicamente, muitos continuam sendo enganados e arrastados para a destruição. Você precisa absolutamente estar constantemente alerta e vigilante. Você precisa desenvolver discernimento espiritual aguçado. Você precisa conhecer verdade bíblica tão profunda e completamente que reconheça erro instantaneamente quando aparecer. Como exatamente você faz isso efetivamente? Crescendo continuamente no conhecimento íntimo de Cristo pessoalmente, estudando Escritura diligente e sistematicamente, sendo ensinado fielmente por pastores doutrinariamente sólidos, prestando atenção cuidadosa à palavra profética como luz brilhante e necessária em lugar moralmente escuro. Você também precisa urgentemente crescer em virtude cristã prática e observável. Adicione excelência moral à sua fé inicial. Adicione conhecimento bíblico à bondade de caráter. Adicione autocontrole disciplinado ao conhecimento adquirido. Adicione perseverança determinada ao autocontrole desenvolvido. Adicione piedade devocional à perseverança mantida. Adicione afeto fraternal caloroso à piedade cultivada. Adicione amor sacrificial como Cristo ao afeto fraternal. Este crescimento espiritual progressivo não é absolutamente opcional ou negociável. É evidência externa convincente de que sua fé professada é genuína internamente. É confirmação objetiva de que você é verdadeiramente salvo e guardará você, efetivamente, de ser espiritualmente ineficaz e praticamente improdutivo. Você precisa viver conscientemente à luz da eternidade vindoura. Este mundo presente está inexoravelmente passando. Absolutamente tudo que você vê fisicamente ao redor será eventualmente destruído completamente pelo fogo purificador. Novos céus perfeitamente gloriosos e nova terra radiante virão inevitavelmente. Onde exatamente você está investindo prioritariamente sua vida limitada? No temporal que será queimado ou no eterno que durará para sempre? Você está acumulando ansiosamente tesouros na terra que serão consumidos em fogo ou tesouros no céu que durarão eternamente? Viva deliberadamente santo e conscientemente piedoso, aguardando pacientemente o dia de Deus. Você precisa entender profundamente
que aparente demora não significa cancelamento ou falha. Cristo prometeu solenemente voltar. E voltará absolutamente com certeza. O fato histórico de que 2000 anos inteiros já passaram não invalida minimamente a promessa divina. Com Deus eterno, 1000 anos são literalmente como dia. E cada dia, adicional de atraso aparente, é na verdade dia precioso de misericórdia divina, dando mais tempo valioso para arrependimento salvador. Mas não confunda perigosamente paciência divina com indiferença casual. O dia do Senhor virá inevitavelmente, súbita e completamente inesperadamente. Como ladrão na noite escura, esteja constantemente pronto. Esta carta de Pedro deve transformar radicalmente como você vive cada dia. Quando você verdadeiramente acredita que Cristo pode voltar a qualquer momento, quando você genuinamente crê que este mundo será destruído pelo fogo, quando você realmente antecipa novos céus e nova terra, isso muda suas prioridades completamente. Você para de viver para a acumulação de riqueza material que será queimada. Você para de buscar fama e reconhecimento humano que desaparecerá. Você para de investir primariamente em conforto temporal que não durará. Ao invés, você investe no eterno. Você vive para a glória de Deus. Você usa recursos para avançar o Evangelho. Você investe em relacionamentos que transcenderão esta vida. Você acumula tesouros no céu através de obediência e serviço. A advertência de Pedro sobre falsos mestres deve fazer você examinar cuidadosamente o ensino que você está recebendo. Não todos que falam linguagem cristã são mestres verdadeiros. Não todos que citam Bíblia a interpretam corretamente. Não todos que parecem espirituais são realmente de Deus. Jesus advertiu que muitos viriam em seu nome enganando multidões. Paulo advertiu que lobos ferozes entrariam no rebanho. João advertiu sobre anticristo e muitos anticristos. E Pedro adverte sobre falsos mestres que introduzem heresias destrutivas. Como você os reconhece? Pelo fruto que produzem. Falsos mestres vivem em imoralidade. São motivados por ganância, desprezam autoridade, prometem liberdade, mas são escravos. Torcem escrituras, negam verdades fundamentais. Se o ensino que você ouve não está produzindo santidade em sua vida, se está levando você para longe de Cristo, se está contradizendo a Escritura clara, rejeite-o. Fuja de falsos mestres, proteja sua alma. Pedro enfatiza crescimento espiritual repetidamente. Fé salvadora é apenas começo. Você não deve permanecer bebê espiritual para sempre. Você deve crescer, amadurecer, desenvolver-se. Este crescimento acontece através de meios que Deus providenciou. Leitura e meditação na Palavra de Deus. Oração consistente. Comunhão com outros crentes. Participação nos sacramentos. Uso de seus dons espirituais. Obediência prática. Cada vez que você obedece a Deus, você cresce. Cada vez que você nega a carne e escolhe espírito, você cresce. Cada vez que você se arrepende de pecado, você cresce. Cada vez que você serve sacrificialmente, você cresce. Crescimento não acontece automaticamente. Requer esforço intencional. Pedro diz: faça todo o esforço. Seja diligente. Não seja preguiçoso espiritualmente. Trabalhe sua salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem trabalha em você. A menção de Pedro sobre Escrituras sendo torcidas para a destruição deve fazer você abordar Bíblia com humildade e cuidado. Você pode torcer Escrituras de várias formas. Pode tirar versículos de contexto, pode ignorar passagens que contradizem o que você quer crer. Pode impor seus próprios preconceitos no texto. Pode espiritualizar passagens que deveriam ser entendidas literalmente. Pode literalizar passagens que são claramente figurativas. Pode fazer Escritura dizer o que você quer que diga, em vez de submeter-se ao que ela realmente diz. Esta é manipulação perigosa da Palavra de Deus. Quando você se aproxima da Bíblia, faça com reverência. Ore pedindo iluminação do Espírito. Leia cuidadosamente no contexto. Compare Escritura com Escritura. Busque entender o que o autor original estava comunicando aos leitores originais antes de aplicar a si mesmo.
e esteja disposto a deixar a Escritura mudar suas opiniões em vez de torcer a Escritura para se conformar às suas opiniões. Pedro dá exemplos históricos de julgamento divino para provar que Deus leva pecado a sério. Anjos caídos foram julgados. Geração do dilúvio foi julgada. Sodoma e Gomorra foram julgadas. Deus não muda. Ele ainda odeia pecado. Ele ainda julgará pecadores impenitentes. O fato de julgamento não ter caído ainda não significa que não cairá. Deus é paciente, mas paciência não é fraqueza. Não é indiferença. É oportunidade para arrependimento. Mas quando essa oportunidade é rejeitada persistentemente, julgamento virá. E será terrível. Mais terrível que dilúvio. Mais terrível que fogo sobre Sodoma. Será condenação eterna em lago de fogo preparado para diabo e seus anjos. Esta não é linguagem para assustar pessoas. É verdade revelada que deve levar você a arrepender-se, crer e viver santamente. Mas Pedro também mostra que Deus preserva os justos. Noé foi salvo através da arca. Ló foi resgatado de Sodoma. Deus sabe como livrar os piedosos da provação. Se você é verdadeiramente de Deus, Ele guardará você. Não necessariamente de sofrimento temporal, não sempre de perseguição, mas Ele guardará sua alma eternamente. Nada pode separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus. Nenhuma tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Em todas estas coisas você é mais que vencedor através daquele que te amou. Sua salvação é segura, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Ele completará a boa obra que começou em você. Ele apresentará você irrepreensível diante de sua glória com grande alegria. A descrição gráfica de falsos mestres deve fazer você examinar sua própria vida. Você está vivendo em imoralidade sexual? Você está motivado por ganância? Você despreza a autoridade legítima? Você promete liberdade a outros enquanto é escravo de seus próprios pecados? Se sim, você pode estar entre os falsos mestres que Pedro condena, mesmo que nunca ensine publicamente. Porque falsidade não é apenas sobre o que você ensina com palavras, mas sobre como você vive. Sua vida ensina. Se sua vida contradiz sua profissão de fé, você é falso. Se você diz que conhece Deus, mas vive como ímpio, você é mentiroso. Arrependa-se radicalmente. Volte-se completamente. Viva de acordo com o que professa. A promessa de novos céus e nova terra deve encher você de esperança. Este mundo está quebrado, cheio de pecado, sofrimento, injustiça, dor. Mas não será sempre assim. Deus fará todas as coisas novas. Criará mundo onde justiça habita, onde não haverá mais choro ou lamento ou dor, onde morte não existirá mais, onde você verá a face de Deus, onde você reinará com Cristo para sempre. Esta é sua herança. Esta é seu futuro garantido. Não importa quão difícil seja a sua situação presente, você tem futuro glorioso aguardando. Isto não é escapismo, não é fugir da realidade. É a realidade última e final. Este mundo presente é temporário. O vindouro é eterno. Viva a luz da eternidade. O chamado de Pedro para estar em guarda é urgente e necessário. Você vive em tempo de grande engano espiritual. Há mais falsas religiões hoje que em qualquer ponto da história. Há mais seitas e heresias, há mais confusão e erro, e muito disso vem disfarçado de cristianismo legítimo. Você precisa estar alerta, precisa testar os espíritos, precisa examinar tudo cuidadosamente à luz da Escritura. Não seja ingênuo. Não assuma que porque algo soa espiritual é de Deus. Não assuma que porque alguém fala sobre Jesus está ensinando verdade. Seja como os bereanos que examinavam escrituras diariamente para ver se as coisas ensinadas eram verdadeiras. Desenvolva discernimento. Conheça a verdade tão bem que reconheça erro instantaneamente. Se você nunca se arrependeu verdadeira e genuinamente e colocou fé pessoal em Cristo como único Salvador e Senhor, faça isso urgentemente agora mesmo. Deus é extraordinariamente paciente, não querendo que você pereça eternamente, mas que chegue ao arrependimento salvador. Mas paciência divina tem limite temporal.
Dia de julgamento final virá inevitavelmente. E então será eternamente tarde demais. Hoje é literalmente dia de salvação oferecida. Arrependa-se radicalmente de seus pecados. Reconheça honestamente que violou lei santa de Deus. Admita humildemente que merece julgamento eterno. Confesse sinceramente que não pode absolutamente salvar a si mesmo. Confie completamente em Cristo crucificado e ressurreto como único Salvador e Senhor absoluto. Jesus morreu em seu lugar. Ele levou seus pecados em seu corpo na cruz. Ele sofreu a ira de Deus que você merecia. Ele pagou a dívida completa que você devia. E ele ressuscitou dos mortos, provando que pagamento foi aceito, que vitória foi conquistada, que morte foi derrotada. Agora ele oferece salvação gratuita a todos que se arrependerem e crerem. Não há nada que você possa adicionar à obra completa de Cristo. Não há boas obras que você possa fazer para ganhar favor de Deus. Não há rituais que possam purificá-lo. Não há penitência que possa pagar por seus pecados. Cristo fez tudo. Sua parte é simplesmente receber pela fé o que ele oferece livremente pela graça. Mas fé verdadeira não é meramente concordância intelectual. Demônios creem que Deus existe e tremem. Fé salvadora é confiança pessoal em Cristo. É entrega de sua vida a Ele. É submissão à sua autoridade como Senhor. É comprometimento de segui-lo, não importa o custo. Se você confia em Cristo, mas continua vivendo em desobediência deliberada, sua fé é morta. É profissão vazia. É auto-engano fatal. Fé verdadeira sempre produz arrependimento e obediência. Sempre resulta em transformação de vida. Sempre leva à santidade crescente. Se não há mudança visível, questione seriamente se há fé genuína. Seja batizado publicamente como declaração externa de sua fé interna. Batismo não salva você. É Cristo que salva através de sua morte e ressurreição. Mas batismo é primeiro passo de obediência após salvação. É identificação pública com Cristo. É testemunho ao mundo de que você morreu para a vida antiga e ressuscitou para a vida nova em Cristo. É quadro visual do Evangelho. Você é imerso na água, simbolizando morte e sepultamento com Cristo. Você é levantado da água, simbolizando ressurreição com Cristo. Não adie. Não faça desculpas. Jesus ordenou o batismo. Obedeça. Una-se formalmente à igreja local bíblica. Não apenas frequente casualmente quando conveniente. Comprometa-se. Torne-se membro. Submeta-se à liderança piedosa. Sirva fielmente com seus dons. Contribua generosamente com seus recursos. Participe regularmente da adoração coletiva. Desenvolva relacionamentos profundos com outros crentes. Deixe-se conhecer verdadeiramente. Seja vulnerável honestamente. Carregue os fardos uns dos outros. Ore fervorosamente uns pelos outros. Encoraje consistentemente uns aos outros. Exorte fielmente uns aos outros quando necessário. Ame sacrificialmente uns aos outros de forma concreta e prática. Este é o plano de Deus para você. Não tente viver vida cristã isoladamente. Se você quer transformar você precisa desesperadamente da palavra de Deus e o corpo precisa de você. Exclusivo esperando Comece a crescer consistentemente. Confira na graça abundante fixado e conhecimento profundo de Cristo. Leia a Bíblia diariamente. Medite profundamente na palavra. Ore sem cessar. Jejue regularmente. Adore apaixonadamente. Sirva sacrificialmente. Dê generosamente. Evangelize corajosamente. Viva santamente. Ame profundamente. Perdoe completamente. Confie plenamente. Obedeça radicalmente. Este é chamado de todo cristão. Não é apenas para super-santos ou líderes espirituais. É padrão normal de vida cristã que Deus espera de todos que professam conhecê-lo. Se você professa a fé verbalmente, mas vive habitualmente em imoralidade flagrante, ouça a advertência solene e terrível de Pedro. Você não pode torcer criminalmente graça maravilhosa em licença conveniente para pecar impunemente. Você não pode viver praticamente como o mundo corrupto e afirmar verbalmente seguir Cristo Santo. Se você escapou temporariamente da corrupção do mundo, através de conhecimento superficial de Cristo, mas então retornou deliberadamente a ela,
e foi completamente dominado novamente, você está em perigo mortal e terrível. Está espiritualmente pior agora do que estava antes. Como cão que retorna ao vômito, como porca que volta à lama. Arrependa-se radicalmente e completamente. Volte-se totalmente para Cristo. Não brinque levianamente com a apostasia fatal. Apostasia não é tropeçar ocasionalmente em pecado. Todo cristão peca. João diz claramente que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas apostasia é rejeição deliberada e final de Cristo após ter professado fé nele. Revoltar-se permanentemente para o mundo após ter conhecido o caminho de justiça. É negar Cristo após tê-lo confessado. É abraçar pecado após ter experimentado o poder libertador do Evangelho. Pedro adverte que para tais pessoas seria melhor nunca ter conhecido o caminho de justiça. Seu julgamento será mais severo porque pecaram contra a maior luz. Se você é crente genuíno, mas lutando com falsos ensinos sedutores ao seu redor, permaneça absolutamente firme e inabalável. Não seja ingenuamente levado pelo erro sutil de pessoas sem lei moral. Não caia tragicamente de sua posição segura em Cristo. Cresça continuamente na graça abundante e conhecimento profundo de Cristo pessoalmente. Estude a Escritura diligentemente todos os dias. Memorize versículos-chave. Medite profundamente na palavra. Deixe a Escritura moldar seu pensamento. Deixe verdade bíblica transformar sua mente. Deixe a palavra de Cristo habitar ricamente em você. Teste absolutamente tudo pelo padrão infalível da palavra de Deus. Não aceite ensino apenas porque vem de pessoa popular ou carismática. Não aceite doutrina apenas porque é tradicional ou antiga. Não aceite interpretação apenas porque soa espiritual ou profunda. Teste tudo pela Escritura. Se algo contradiz Bíblia claramente, rejeite-o, não importa quem ensina. Se algo adiciona à Bíblia, rejeite-o. Se algo subtrai da Bíblia, rejeite-o. Escritura sozinha é autoridade final, não tradição da igreja, não declarações de concílios, não opiniões de teólogos famosos, não experiências místicas, mas Escritura inspirada, inerrante, autoritativa, suficiente. Rejeite corajosamente o que contradiz verdade apostólica estabelecida. Não tenha medo de nadar contra a corrente cultural. Não tenha medo de ser considerado intolerante ou estreito. Verdade, por natureza, é exclusiva. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Isto é exclusivo. Ofensivo para a mente moderna. Mas é verdade, e você deve defendê-la corajosamente, mesmo que custe sua reputação, relacionamentos ou até vida. Abrace fielmente o que está solidamente fundamentado na revelação bíblica inspirada. Não envergonhe-se do Evangelho. Não dilua a mensagem para torná-la mais palatável. Não comprometa a verdade para ganhar aceitação. Pregue palavra fielmente, em tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda e encoraje com grande paciência e cuidadosa instrução. Seja preparado para dar resposta a todos que pedirem razão da esperança que está em você, mas faça com mansidão e respeito. Compartilhe urgentemente esta mensagem crucial. Há pessoas sendo perigosamente enganadas por falsos mestres sedutores que precisam desesperadamente ouvir verdade libertadora. Há pessoas zombando cinicamente do retorno prometido de Cristo que precisam ser advertidas solenemente de julgamento vindouro inevitável. Há pessoas vivendo míope e egoisticamente para temporal que precisam ser lembradas do eterno. Use este vídeo estrategicamente, como ferramenta evangelística e discipuladora. Compartilhe amplamente e sem medo em suas redes sociais. Envie para amigos e familiares. Use em grupos de estudo bíblico. Faça dele recurso para equipar outros crentes. Deixe comentário honesto sobre como Deus falou especificamente com você através desta carta profética. Que advertência solene penetrou profundamente seu coração? Que verdade crucial você precisa aplicar urgentemente em sua vida? Como esta mensagem transformou sua perspectiva sobre eternidade? Que mudanças específicas você precisa fazer? Seu testemunho pessoal e vulnerável
pode ajudar tremendamente e encorajar significativamente outros que lutam com questões e tentações similares. Não subestime o poder de seu testemunho e viva corajosamente à altura do que você sabe biblicamente e professa verbalmente. Cresça consistentemente, espiritualmente. Persevere fielmente através de provações. Permaneça firmemente firme em verdade. Aguarde pacientemente com esperança viva. Compartilhe apaixonadamente o Evangelho transformador. Sirva sacrificialmente no corpo de Cristo. Ame profundamente como Cristo amou. Perdoe completamente como foi perdoado. Ore fervorosamente sem cessar. Adore apaixonadamente com todo o ser. Obedeça radicalmente sem reservas. A urgência da mensagem de Pedro não pode ser exagerada. Ele estava literalmente com dias ou semanas de vida quando escreveu isto. Ele sabia que seria martirizado em breve. E o que ele escolheu comunicar em suas últimas palavras? Advertências sobre falsos mestres. Lembrete sobre o retorno de Cristo. Exortações para crescer na graça. Estas eram as coisas que mais pesavam em seu coração. Estas eram as verdades que ele considerava essenciais para a sobrevivência espiritual da igreja após sua partida. Você deveria dar a mesma atenção urgente a estas verdades. Pense na perspectiva de Pedro. Ele havia negado Jesus 3 vezes, experimentou falha devastadora, mas foi restaurado pelo Senhor ressurreto. Passou décadas servindo fielmente. Viu a igreja crescer de poucos discípulos assustados para movimento global. Experimentou milagres extraordinários. Sofreu prisões repetidas. Enfrentou perseguição constante. E agora estava prestes a dar sua vida pela fé que uma vez negou. Suas palavras carregam peso de experiência profunda. Não são teorias abstratas de teólogo acadêmico. São verdades vividas e testadas por fogo de apóstolo veterano. A descrição de Pedro sobre falsos mestres é tão relevante hoje quanto quando foi escrita. Visite livrarias cristãs e você encontrará prateleiras cheias de livros que prometem saúde, riqueza e felicidade se você apenas tiver fé suficiente. Ligue televisão cristã e você verá pregadores em ternos caros prometendo que Deus quer você rico se apenas semear oferta em seu ministério. Navegue internet e você encontrará incontáveis sites e vídeos promovendo doutrinas que contradizem Escritura claramente. Falsos mestres não desapareceram. Eles se multiplicaram. E tecnologia moderna lhes deu plataforma para enganar milhões. Como você reconhece falsos mestres? Pedro dá vários indicadores claros. Primeiro, eles vivem em imoralidade. Sua vida privada contradiz sua mensagem pública. Estão envolvidos em escândalos sexuais, financeiros ou de poder. Segundo, são motivados por ganância. Ministério é negócio para eles. Exploram pessoas vulneráveis para enriquecer. Terceiro, desprezam autoridade legítima. Não prestam contas a ninguém. Rejeitam correção. Quarto, são arrogantes, cheios de orgulho. Promovem a si mesmos constantemente. Quinto, torcem escrituras. Tiram versículos de contexto. Ignoram passagens inconvenientes. Impõem seus preconceitos no texto. Sexto, negam verdades fundamentais. Podem negar divindade de Cristo, nascimento virginal, ressurreição corporal, salvação somente pela graça, julgamento vindouro ou outras doutrinas essenciais. Se você está sob ensino de alguém que se encaixa nestes critérios, fuja. Não importa quão popular seja o pregador. Não importa quão grande seja a igreja. Não importa quantos milagres alegam. Fuja. Sua alma está em perigo. Encontre igreja onde a Escritura é ensinada fielmente, onde Cristo é exaltado, onde santidade é praticada, onde prestação de contas existe, onde líderes servem humildemente. A ênfase de Pedro em crescimento espiritual deve motivar você a avaliar honestamente sua própria vida. Você está crescendo? Há progresso visível em sua santidade? Você ama mais a Cristo hoje do que ano passado? Você peca menos? Você ora mais? Você serve mais fielmente? Você dá mais generosamente? Se resposta honesta é não, algo está errado.
Cristãos genuínos crescem. Pode ser crescimento lento, pode haver períodos de estagnação ou até retrocesso temporário. Mas direção geral deve ser crescimento. Se não há crescimento, você precisa examinar se sua fé é real. Crescimento espiritual não acontece por acidente. Requer disciplina intencional. Você precisa criar hábitos espirituais saudáveis. Estabeleça tempo regular diário para leitura bíblica e oração. Não apenas quando você sente vontade, mas consistentemente dia após dia. Participe fielmente da igreja, não apenas aparecendo ocasionalmente quando conveniente, mas comprometendo-se a estar presente, exceto quando legitimamente impossível. Desenvolva relacionamentos profundos com outros crentes, não apenas amizades superficiais, mas relacionamentos onde você é vulnerável, onde pode compartilhar lutas, onde recebe encorajamento e responsabilidade. Use seus dons espirituais. Descubra como Deus te dotou e sirva fielmente naquela área. Pratique disciplinas espirituais como jejum, meditação, memorização de escritura, adoração, confissão. A promessa de novos céus e nova terra deveria transformar radicalmente suas prioridades. Pense nisso. Tudo que você vê ao redor será destruído. Sua casa será queimada. Seu carro será consumido. Suas roupas serão incineradas. Suas economias não terão valor. Suas posses serão cinzas. Seus troféus serão pó. Suas realizações serão esquecidas. Absolutamente tudo material será destruído. Então por que você investe tanto nisso? Por que você trabalha 60 horas semanais para comprar coisas que serão queimadas? Por que você se preocupa tanto com a aparência que não importará? Por que você busca reconhecimento que desaparecerá? Isto não significa que você não deveria trabalhar. Paulo diz claramente que quem não trabalha não deve comer. Isto não significa que você não deveria ter posses. Deus abençoa alguns com riqueza material para usar em seu reino. Isto não significa que você não deveria cuidar de aparência. Seu corpo é templo do Espírito Santo, mas significa que estas coisas não deveriam ser suas prioridades supremas. Não deveriam consumir maior parte de seu tempo e energia. Não deveriam ser onde você encontra identidade e significado. Ao invés, invista no eterno. Invista em relacionamento com Deus. Invista em fazer discípulos. Invista em obras de amor que durarão para a eternidade. A paciência de Deus deveria motivar urgência evangelística. Pedro explica que Deus está esperando porque não quer que ninguém pereça. Cada dia adicional é oportunidade para mais pessoas se arrependerem, mas isto significa que você tem responsabilidade de compartilhar evangelho. Há pessoas ao seu redor que estão caminhando para o inferno. Seus vizinhos, colegas de trabalho, amigos, familiares. Eles precisam ouvir sobre Jesus, e Deus pode usar você para alcançá-los. Não fique em silêncio, esperando que alguém mais evangelize e abra sua boca. Compartilhe sua fé. Conte sua história. Explique evangelho. Convide pessoas para a igreja. Ore por oportunidades e tenha coragem de aproveitá-las quando vierem. Evangelismo não é apenas responsabilidade de pastores ou evangelistas profissionais. É chamado de todo cristão. Jesus disse: "Ide e fazei discípulos de todas as nações." Isto é mandamento, não sugestão. Pedro escreve: "Estejam sempre preparados para dar resposta a todos que pedirem razão da esperança que há em vocês." Você deveria estar pronto, capaz de explicar evangelho claramente, capaz de responder perguntas comuns, capaz de defender sua fé. Isto requer preparação. Estude apologética básica. Aprenda como responder objeções comuns ao cristianismo. Pratique compartilhar sua história de conversão em 3 minutos. Memorize versículos-chave sobre salvação. Mas evangelismo efetivo requer mais que apenas palavras corretas. Requer vida que valida a mensagem. Pedro enfatiza isto repetidamente. Viva de tal maneira que quando as pessoas acusarem você de fazer mal, sejam envergonhadas por sua boa conduta. Seu comportamento deve ser tão irrepreensível que até críticos não podem encontrar falha legítima. Isto não significa perfeição, mas significa consistência.
Significa que sua vida não contradiz flagrantemente sua mensagem. Se você prega sobre pureza, mas vive em imoralidade, sua mensagem será desacreditada. Se você fala sobre amor, mas é cruel e duro, ninguém ouvirá. Se você proclama a verdade, mas mente e engana, sua hipocrisia silenciará seu testemunho. A advertência de Pedro sobre ser levado pelo erro deve fazer você cauteloso sobre o que você permite em sua mente, o que você lê, o que você assiste, o que você ouve. Estas coisas moldam seu pensamento. Paulo diz: não se conformem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação de sua mente. Você não pode encher sua mente com lixo do mundo e esperar pensar como cristão. Você precisa ser seletivo, crítico, filtrar tudo através de lente bíblica. Isto não significa isolamento total da cultura. Jesus orou não que você fosse tirado do mundo, mas que fosse protegido do maligno. Mas significa discernimento cuidadoso sobre o que você consome. Seja particularmente cauteloso sobre mídias sociais. Elas são ferramentas poderosas que podem ser usadas para bem. Mas também são fontes massivas de desinformação, distração e tentação. Você pode desperdiçar horas rolando feeds sem propósito. Você pode ser exposto a conteúdo imoral. Você pode ser arrastado para debates viciosos. Você pode desenvolver mentalidade de comparação que alimenta insatisfação e inveja. Use mídias sociais intencionalmente, para encorajar outros, para compartilhar verdade, para construir relacionamentos genuínos. Mas estabeleça limites. Não permita que consumam tempo e atenção que deveriam ir para Deus, família e responsabilidades importantes. O chamado final de Pedro para crescer na graça e conhecimento de Cristo é onde tudo culmina. Este é o objetivo supremo de vida cristã. Não simplesmente acumular informação sobre Deus, mas conhecer Deus pessoal e intimamente. Experimentar sua graça progressivamente mais profunda. Ser transformado à imagem de Cristo. Isto acontece através de relacionamento. Você não pode conhecer alguém sem passar tempo com essa pessoa. Você precisa passar tempo com Deus, conversar com Ele em oração, ouvi-lo através de sua palavra, experimentá-lo em adoração, servi-lo em obediência, confiar nele em provações. Quanto mais você faz isto, mais você conhece. E quanto mais você conhece, mais você ama. E quanto mais você ama, mais você quer conhecer. É ciclo glorioso de crescimento contínuo. Esta carta de Pedro deveria deixar você com senso de urgência santa. Falsos mestres estão vindo. Cristo está voltando. Julgamento está próximo. Cada dia importa. Cada escolha tem consequências eternas. Cada oportunidade de obedecer é preciosa. Não desperdice sua vida em trivialidades. Não viva para coisas que serão queimadas. Viva para a glória de Deus. Viva para a eternidade. Viva como se Cristo pudesse voltar hoje, porque Ele pode. Viva como se este fosse seu último dia, porque pode ser. Viva com paixão, propósito e santidade. E que toda a glória suprema seja dada eternamente a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador soberano, tanto agora quanto para sempre sem fim, através de todas as eras da eternidade. A Ele que é capaz de guardá-lo de tropeçar e apresentá-lo irrepreensível diante de sua glória com grande alegria, ao único Deus nosso Salvador, através de Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e autoridade antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém e amém. Esta vida terrena. Sempre há mais graça infinita a experimentar pessoalmente, mais conhecimento transformador a ganhar progressivamente, mais profundidade insondável a explorar devotamente, e toda a glória suprema e adoração pertencem exclusiva e eternamente a Cristo Jesus, para sempre sem fim. Esta carta profética curta, mas extraordinariamente poderosa, fala direta e urgentemente a desafios específicos que você enfrenta hoje em seu contexto cultural. Falsos mestres sedutores não desapareceram magicamente da história da Igreja. Eles ainda estão aqui presentes, talvez mais numerosos e sutilmente influentes que nunca antes na história.
Eles ainda prometem sedutoramente liberdade atraente, enquanto são eles mesmos escravos miseráveis de pecado dominante. Ainda torcem deliberadamente a Escritura Sagrada para tentar justificar falsamente imoralidade flagrante. Ainda negam cinicamente verdades fundamentais estabelecidas. Ainda exploram cruelmente pessoas vulneráveis por ganância insaciável. E, tragicamente, muitos continuam sendo enganados e arrastados para a destruição. Você precisa absolutamente estar constantemente alerta e vigilante. Você precisa desenvolver discernimento espiritual aguçado. Você precisa conhecer verdade bíblica tão profunda e completamente que reconheça erro instantaneamente quando aparecer. Como exatamente você faz isso efetivamente? Crescendo continuamente no conhecimento íntimo de Cristo pessoalmente. Estudando Escritura diligente e sistematicamente. Sendo ensinado fielmente por pastores doutrinariamente sólidos. Prestando atenção cuidadosa à palavra profética como luz brilhante e necessária em lugar moralmente escuro. Você também precisa urgentemente crescer em virtude cristã prática e observável. Adicione excelência moral à sua fé inicial. Adicione conhecimento bíblico à bondade de caráter. Adicione autocontrole disciplinado ao conhecimento adquirido. Adicione perseverança determinada ao autocontrole desenvolvido. Adicione piedade devocional à perseverança mantida. Adicione afeto fraternal caloroso à piedade cultivada. Adicione amor sacrificial como Cristo ao afeto fraternal. Este crescimento espiritual progressivo não é absolutamente opcional ou negociável. É evidência externa convincente de que sua fé professada é genuína internamente. É confirmação objetiva de que você é verdadeiramente salvo e guardará você efetivamente de ser espiritualmente ineficaz e praticamente improdutivo. Você precisa viver conscientemente à luz da eternidade vindoura. Este mundo presente está inexoravelmente passando. Absolutamente tudo que você vê fisicamente ao redor será eventualmente destruído completamente pelo fogo purificador. Novos céus perfeitamente gloriosos e nova terra radiante virão inevitavelmente. Onde exatamente você está investindo prioritariamente sua vida limitada? No temporal que será queimado ou no eterno que durará para sempre? Você está acumulando ansiosamente tesouros na terra que serão consumidos em fogo ou tesouros no céu que durarão eternamente? Viva deliberadamente santo e conscientemente piedoso, aguardando pacientemente o dia de Deus. Você precisa entender profundamente que aparente demora não significa cancelamento ou falha. Cristo prometeu solenemente voltar, e voltará absolutamente com certeza. O fato histórico de que 2000 anos inteiros já passaram não invalida minimamente a promessa divina. Com Deus eterno, 1000 anos são literalmente como dia, e cada dia adicional de atraso aparente é, na verdade, dia precioso de misericórdia divina, dando mais tempo valioso para arrependimento salvador. Mas não confunda perigosamente paciência divina com indiferença casual. O dia do Senhor virá inevitavelmente, súbita e completamente inesperadamente. Como ladrão na noite escura, esteja constantemente pronto. Se você nunca se arrependeu verdadeira e genuinamente e colocou fé pessoal em Cristo como único Salvador e Senhor, faça isso urgentemente agora mesmo. Deus é extraordinariamente paciente, não querendo que você pereça eternamente, mas que chegue ao arrependimento salvador. Mas paciência divina tem limite temporal. Dia de julgamento final virá inevitavelmente, e então será eternamente tarde demais. Hoje é literalmente dia de salvação oferecida. Arrependa-se radicalmente de seus pecados. Reconheça honestamente que violou lei santa de Deus. Admita humildemente que merece julgamento eterno. Confesse sinceramente que não pode absolutamente salvar a si mesmo. Confie completamente em Cristo crucificado e ressurreto como o único Salvador e Senhor absoluto. Seja batizado publicamente como declaração externa de sua fé interna.
Una-se formalmente à igreja local bíblica. Comece a crescer consistentemente na graça abundante e conhecimento profundo dele. Se você professa fé verbalmente, mas vive habitualmente em imoralidade flagrante, ouça a advertência solene e terrível de Pedro. Você não pode torcer criminalmente graça maravilhosa em licença conveniente para pecar. Você não pode viver praticamente como o mundo corrupto e afirmar verbalmente seguir Cristo Santo. Se você escapou temporariamente da corrupção do mundo através de conhecimento superficial de Cristo, mas então retornou deliberadamente a ela e foi completamente dominado, você está em perigo mortal e terrível. Está espiritualmente pior agora do que antes. Arrependa-se radicalmente e completamente. Volte-se totalmente. Não brinque levianamente com apostasia fatal. Se você é crente genuíno, mas lutando com falsos ensinos sedutores ao seu redor, permaneça absolutamente firme e inabalável. Não seja ingenuamente levado pelo erro sutil de pessoas sem lei. Não caia tragicamente de sua posição segura em Cristo. Cresça continuamente na graça abundante e conhecimento profundo de Cristo pessoalmente. Estude a Escritura diligentemente. Teste absolutamente tudo pelo padrão infalível da Palavra de Deus. Rejeite corajosamente o que contradiz verdade apostólica estabelecida. Abrace fielmente o que está solidamente fundamentado na revelação bíblica inspirada. Compartilhe urgentemente esta mensagem crucial. Há pessoas sendo perigosamente enganadas por falsos mestres sedutores que precisam desesperadamente ouvir verdade libertadora. Há pessoas zombando cinicamente do retorno prometido de Cristo que precisam ser advertidas solenemente de julgamento vindouro inevitável. Há pessoas vivendo míope e egoisticamente para a temporal que precisam ser lembradas do eterno. Use este vídeo estrategicamente como ferramenta evangelística. Compartilhe amplamente e sem medo. Deixe comentário honesto sobre como Deus falou especificamente com você através desta carta profética. Que advertência solene penetrou seu coração? Que verdade crucial você precisa aplicar urgentemente? Seu testemunho pessoal pode ajudar significativamente outros que lutam com questões similares. E viva corajosamente à altura do que você sabe biblicamente. Cresça espiritualmente. Persevere fielmente. Permaneça firmemente firme. Aguarde pacientemente com esperança. Compartilhe apaixonadamente o Evangelho e que toda a glória suprema seja dada eternamente a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, tanto agora quanto para sempre sem fim. Amém eterno.